Boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma palestra aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Enquanto estivermos todos em isolamento social, essa é a forma de nos encontrarmos e pensarmos juntos em Jesus, né, nos seus ensinamentos e refletirmos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma prece para nos colocar em sintonia com os mentores espirituais que protegem esse trabalho, que nos intuem, que nos orientam. Que possamos fazer uma respiração profunda, nos acomodando aí no sofá, na mesa, onde estivermos. Solta as tensões do corpo, afasta o ombro da orelha, tira as tensões do rosto, diminui as preocupações. Descansa os braços sobre as pernas e se conecte com o seu anjo guardião. Convide Jesus a fazer parte dessa oração em família. Peça para que proteja o seu lar nessa noite e durante toda a semana. Que possamos todos estar fortalecidos, encorajados, esperançosos com o futuro. Que Jesus possa fortalecer a nossa fé, a fim de que a cada dia possamos buscar recursos através do estudo do Evangelho, das obras do Espiritismo, de ações edificantes, de boas conversas, que possamos nos fortalecer com esse alimento espiritual, a fim de que nosso espírito possa estar preparado para o que der e vier, para o futuro que nos aguarda, para esse momento tão incerto que passamos de transição planetária. Não sabemos o que irá acontecer pós-pandemia, mas podemos prever que tipo de espíritos vão sair deste momento. Se vamos estar mais reformados, se vamos estar mais atentos, mais despertos, se vamos estar mais prontos para o trabalho que surgir. Que a paz de Jesus possa nos envolver durante essa conversa, que o nosso mentor espiritual possa nos dar as condições necessárias para caminharmos juntos nesses 30 minutos. Que assim seja. O tema proposto hoje foi perda de entes queridos. É um tema muito delicado e é um tema que traz muitas pessoas para o centro espírita. Muitas pessoas que amam, que conviveram, né, durante uma existência inteira, se sentem perdidas quando alguém morre, quando alguém falece, quando alguém desencarna. E às vezes vai procurar um centro para receber orientações. Muitas vezes ouve falar de médiuns que recebem mensagens do além, de parentes que mandam notícias do plano espiritual. Muitas pessoas de outras religiões se aproximam do espiritismo nesse momento de vazio e desamparo. E hoje a conversa é sobre isso. A gente vai entender um pouco melhor das pessoas que a gente vai tentar falar um pouco sobre a justiça de Deus, né? Em momentos que a gente acha que para nós Deus não foi tão justo, né? Que Deus podia ter esperado um pouquinho mais, que Deus podia ter nos dado mais uma chance. Né? É a hora que a gente pensa na justiça, quando a gente se revolta, quando a gente vê, por exemplo, pessoas que, do ponto de vista, não merecem estar vivas, e a gente pega tão próximas, tão boas, tão caridosas, que a gente precisa tanto, né, do nosso, que convivem conosco. Então, esses são questionamentos que a gente escuta quando a gente conversa com as pessoas que vão chegando no centro espírita nesses momentos de fragilidade. A espírita, ela é consoladora e ela é libertadora. Por isso Kardec chama de consoladora, né? Porque ela traz esclarecimento, ela consola sem nos enganar, sem nos iludir sobre a realidade futura. Uma filosofia de vida porque nos ensina a viver. E é uma religião porque nos traz um aspecto de espiritualidade que transcende a nossa vida material. Então,
a filosofia, a religião, né? A ciência espírita nos traz verdades que são de extrema importância para que a gente enfrente momentos muito difíceis como esse, que é o momento de perda de entes queridos, como outros momentos tão difíceis também de enfrentarmos sem o conhecimento e sem a lucidez do Espiritismo. Então vamos lá. Ver se vocês conseguem me acompanhar aqui, que eu estou tentando fazer uma coisa diferente hoje. Encontrei essa frase, uma leitura de um texto que eu estava lendo no estudo da minha profissão e acho muito interessante. E penso também, como já disse em várias palestras, na semana que eu estou preparando a palestra, algumas coisas me chegam, né? Por sorte, ou por uma ajudinha espiritual, que eu acredito mais, me chegam para que eu possa pensar, né? Para que as ideias possam ficar mais abertas na minha mente. E essa mensagem foi uma mensagem muito importante, que eu achei muito interessante, na verdade, e que eu li num trechinho de um texto que eu estava estudando. Morremos com eles partem e nós vamos com eles. Nascemos com os mortos. Vê, eles regressam e trazem-nos com eles. Então, as experiências, né, que a gente compartilha com as pessoas ficam gravadas em nós. Quando morremos com os que morrem, parte de nós vai junto com aqueles que deixam a matéria. Isso é uma interpretação minha, tá, gente? É uma interpretação dessa frase do Eliot, porque ela me fez pensar nisso. A gente vai junto com aqueles que partem. A nossa história, o tempo de convívio, a gente, né, nós ficamos gravados no espírito, não no corpo, daqueles que desencarnam. Vê, eles partem e nós vamos com eles. Na memória, nas lembranças, nos ensinamentos, nas experiências emocionais compartilhadas. E nascemos com os mortos. Vê, eles regressam e trazem-nos com eles. Me fez pensar nessa ideia grandiosa que o Espiritismo nos traz, que é uma ideia de sempre vida, de ciclo, né? A gente pode vir, reencarnar, a gente pode desencarnar, mas as nossas experiências emocionais, as nossas memórias, os nossos vínculos continuam conosco, porque o que morre é o corpo material, o que sobrevive é a nossa mente, é o nosso espírito, é aonde guardamos todas as nossas experiências, todas as nossas memórias, todo o nosso amor. O convívio com as pessoas que a gente ama está gravado em umas fitinhas, né, dentro da nossa mente. Então a gente pode partir ou voltar, que essas histórias continuarão salvas dentro da nossa HD, né, dentro da nossa mente. Mas para a gente falar da morte, eu penso que a gente precisa primeiro falar da vida. A gente tem que ir pelo começo, né? Porque de repente a gente aprendeu dentro da nossa cultura cristã, católico-cristã, muitos de nós viemos de uma outra religião, nós, né, vivemos, né, numa outra vida, provavelmente a gente pertenceu a outra religião, então a gente tem uma tradição religiosa que diz que a vida é o começo. Quando a gente nasce, a gente começa uma história. O Espiritismo ele tem uma outra perspectiva, né? Ele tem uma perspectiva de recomeço, de recomeçar, né? Reencarnar. Então, nós estamos de novo na carne e nós somos entregues a pessoas que vão nos receber aqui. Quando a gente nasce, é a nossa verdadeira despedida. A gente primeiro a gente está lá no plano espiritual para nascer, nós vamos nos despedir daqueles que a gente estava convivendo lá no plano espiritual. Então, a nossa verdadeira despedida é essa, quando a gente fala assim, agora eu vou. Né? Quem assistiu alguns filmes espíritas percebeu essa despedida quando alguém entra num processo de reencarnação. Então, eu acho que o nascimento também é doloroso, também é uma separação, também é uma despedida. Na perspectiva espírita, a gente deixa lá os amigos espirituais, aqueles que muitas vezes não vão reencarnar conosco numa mesma existência, mas que vão nos orientar, que vão nos acompanhar, que vão nos conduzir. Então, somos entregues à paz, né, no momento da nossa encarnação, para começarmos as nossas jornadas. O que é a reencarnação? Qual a finalidade da reencarnação? Por que a gente veio parar aqui?
Nós viemos para a escola, nós viemos para aprender a desenvolver a nossa capacidade de fazer escolhas. Nós estamos reencarnados nesta vida hoje para escolher melhor, para diante das situações que a gente experiencia numa existência, a gente possa fazer escolhas mais assertivas, mais adequadas, mais bondosas, justas, solidárias, caridosas, mais afinadas com o cristianismo, mais afinadas com o Evangelho de Jesus. Nós ainda não conseguimos abrir mão dos nossos privilégios, abrir mão do conforto, abrir mão ainda do nosso egoísmo e viver plenamente, como muitos espíritos mais evoluídos viveram aqui na Terra, que é uma abnegação tão plena que consegue viver plenamente os ensinamentos de Cristo. A gente consegue viver num departamento ou outro, a gente vive algum momento, outros não. Então nós precisamos de muitas vidas para poder aprender a tomar essas decisões de forma mais assertiva. Segundo ponto é aprender a amar. Gente, como é difícil amar, né? Fácil é amar quem nos trata bem, né? Até um filho que a gente fala que ama incondicionalmente, quando nos irrita, a gente dá vontade de dar uma sacudidinha, né? A gente sobe aquela coisa, né? A gente, hoje em dia, eu penso que muitos pais não optam por bater, mas a fúria é tão grande, né? Que antigamente a gente levava uma boa sova, né? Quando a gente tirava a mãe da gente do prumo. Então, porque vem um sentimento de desconforto, de raiva, né, de desordem da gente, que a gente partia mesmo para as boas palmadas, né? Graças a Deus, né, com o nosso aprendizado, com o desenvolvimento da ciência, com os estudos da psicologia, os estudos, né, sobre as parentalidades, a parentalidade positiva, a educação positiva, a gente tem optado, embora a gente sinta um desconforto, a gente não partir para a violência, mas é tão desafiador, né? Os conflitos familiares, né? A palestra da semana passada nos trouxe muito essa ideia, né? Que é quanto é desafiador viver num momento como esse, dentro de casa e manter o equilíbrio, né? Manter as ideias ali em sintonia com o outro que pensa diferente, né? Que não está muito bem. Então a gente vive em situações muito desconfortáveis. E nós estamos aqui para aprender a amar. Já é difícil, como eu estava dizendo, amar. Quem veio conosco, quem a gente aceitou que viesse no nosso lar, né? A gente aceitou casar, aceitou ter filho, aceitou o pai, aceitou a mãe, né? A gente, na maior parte das vezes, nós aceitamos. Não tivemos aquelas encarnações compulsórias, vai, né? Empurra lá e aquele pai, aquela mãe, você vai querendo ou não. Na maioria das vezes, nós aceitamos a condição que a gente está vivendo, a família que a gente vive, né? As perdas, os encontros, os reencontros, são situações que a gente já previa antes de reencarnar nessa entrada aí desse túnel misterioso da reencarnação. Então, nós estamos aqui para aprender a amar. Se já é difícil amar quem a gente tem toda uma circunstância favorável, quem dirá aqueles que a gente não tem, né? Não, a gente não tem, o santo não bate, né? A coisa arrasta, como diz os mineiros, é agarrado, né? Agarra, aquele relacionamento está agarrado. Então, difícil é isso, é amar, aprender a amar aqueles que a gente não tem afinidade. Mais adiante, no processo evolutivo e no desenvolvimento do amor, nós vamos aprender a amar para além das nossas famílias e para além das afinidades e até para além dos conflitos. Nós vamos começar a aprender a amar de forma coletiva, que é esses exemplos que a gente tem na história dos grandes espíritos que reencarnaram, que são aqueles espíritos que abrem mão da sua própria história, da sua própria experiência, ou já vêm com uma missão para colaborar com a humanidade, para colaborar com o coletivo maior. Tá vendo? É uma forma muito mais ampliada de amor. São aquelas pessoas que vão para frente, né? Que vão para a linha de frente, que vão lutar por aqueles que ele nem conhece. Então, aquele desenvolvimento de um amor mais pleno. Até chegarmos daqui, sei lá quanto tempo, né? Quantos mil anos vai precisar para que a gente aprenda a amar um pouquinho parecido com Jesus, né? Que ama uma humanidade inteira, que conhece as necessidades do ser humano, que vê além das dificuldades do ser humano e consegue amar de forma mais ampliada.
Todos esses trabalhos que estão sendo feitos hoje, que eu tenho acompanhado muito e acho muito interessante, que é o trabalho da comunicação não violenta, que é o trabalho da gente evitar de fazer julgamentos, né, moralizadores e punitivos, é, diante daquelas pessoas que fazem coisas que de repente nós não aprovamos, nós reprovamos ou não condiz com o que a gente pensa. Todos esses trabalhos são uma ferramentas para nos ajudar a amar melhor, né? Nós precisamos compreender as dificuldades, nós precisamos olhar além das dificuldades para que possamos verdadeiramente estender as mãos e acolher as pessoas, porque nós também dependemos da, da compaixão de espíritos mais adiantados que nós. Nós também precisamos da compreensão de espíritos que conseguem ver de forma mais ampliada que nós. Então, à medida que a gente se abre para o outro, isso está no Pai Nosso, né? À medida que a gente tem capacidade, né, de abrir um pouco a nossa perspectiva diante de uma pessoa que passa por uma dificuldade, seja ela moral, ética, espiritual, e a gente se dispõe a ajudar, mesmo que as atitudes dela sejam algo que a gente reprove, a gente, quando consegue fazer isso, é porque a gente entende que existe alguém antes de nós também fazendo isso por nós, porque nós no decorrer de uma semana, a gente tem N atitudes reprováveis, mas que tem sempre um espírito aqui do nosso lado que fala: vamos lá, você vai conseguir da próxima, eu vou estar do seu lado, né? Uma fala atravessada, um esquecimento de uma prece, né? Uma injustiça que a gente comete, sempre vai ter algum espírito mais elevado, mesmo encarnado ou desencarnado, que vai falar assim: ó, ok, falhou, vamos lá, tenta de novo. Como uma criança que está aprendendo a andar. A gente não chama a criança de burra, de desajeitada, porque ela cai nos seus primeiros passos. A gente incentiva, a gente reforça, né, quando ela consegue, a gente ensina os meios que ela pode se equilibrar da melhor forma possível. Esse é o segredo, né, do desenvolvimento do amor aqui na Terra. Então é para isso que a gente encarna, para aprender essas coisas. E quando a gente vai acumulando situações negativas, esses desacertos, quando a gente se afasta da lei de Deus, quando a gente comete desatinos, erros, até crimes, né? Nós vamos ter que reparar, nós vamos ter que fazer reparações. É uma lei, o Espiritismo nos ensina que existe uma lei de ação e reação. Para toda ação nossa aqui na Terra existe um retorno para reparação, seja nessa existência ou seja em outra. Então, se nós estamos, ou a gente está aqui aprendendo, ou a gente está aqui reparando, né? E ao mesmo tempo contribuindo para a evolução do todo, para a evolução daqueles que estão conosco, é uma rede que nunca para, estamos o tempo todo em movimento. O Espiritismo nos ensina que, não, que a vida ela é dinâmica. Se nós, em alguns momentos, isso acontece com todo mundo, a gente tem momentos que a gente acha que a vida não faz sentido, é porque a gente não está conseguindo enxergar esse dinamismo da vida, o que nós precisamos fazer, qual que é o nosso quinhão do dia a dia. É preciso buscar a nossa contribuição. Todo mundo tem a sua contribuição, tem o seu momento de aprendizado, de reparação e de contribuição com tudo. Se a vida está parada, se é uma poça, né, parada, se o vazio está tomando conta, é sinal de que não há clareza de pensamento dessas perspectivas mais ampliadas que o Espiritismo nos traz. E aí a gente chega aqui da viagem, a gente vai passar por situações muito diversas, cada um passa sozinho a sua história, né? Nós passamos junto com outras pessoas, mas cada um carrega ali, ó, a sua história, a sua bagagem, aquilo que vai precisar experimentar, né? A vida é compartilhada com outras pessoas, mas cada passo que eu dou aqui é único, é meu, é de minha responsabilidade. Então eu vou ter que me ater com isso. Eu chego e eu vivo experiências difíceis. Eu vivo experiências angustiosas, né? Viver, eu sempre falo nas minhas palestras, viver é muito complexo, né? Porque não é o tempo todo que a gente tem clareza. Não é o tempo todo que nós estamos na pauta da religiosidade, da espiritualidade.
A matéria é densa, é pesada, as atribuições são infinitas, as dificuldades são enormes e nós vamos sentir leveza e menos angústias à medida que nós estivermos mais evoluídos, à medida que a nossa compreensão sobre a vida futura, sobre as circunstâncias estiverem mais claras, né? Não só teoricamente, mas também na dinâmica da própria vida. Ontem eu vi um texto do Herculano Pires que falava, né, que era uma dica de que ao acordar pense no reino, respire o reino, antes de pensar nas coisas materiais, pense no reino de Deus. O que ele fala nisso, né? Que é preciso, quando sai da cama, a primeira conexão que a gente faz é: existe uma vida espiritual, existe uma perspectiva mais ampliada das problemáticas materiais. Ok, eu vou ter que levantar, vou ter que escovar o dente, vou ter que tomar café, vou ter que arrumar a casa, vou ter que cuidar das crianças. Isso são as circunstâncias materiais. Mas para além disso, quais são os meus compromissos? Se eu acordo, saio da cama, faço a minha meditação, faço a minha oração para me conectar com as esferas mais elevadas, eu vou entender que na hora do café, mesmo na minha dinâmica mais simples, na hora do café eu vou receber ali alguma fala, algum atravessamento ou algum desconforto que minimamente, se eu estiver no reino, com pensamento pautado na espiritualidade, a minha resposta pode ser uma. Se eu estiver tensa, né, agoniada com as coisas que eu tenho que fazer, com o relógio que não para, com eu estou atrasada, com as crianças, com a bagunça das crianças, eu vou responder num outro nível. A comunicação não violenta diz isso. Se eu consigo trabalhar para ter uma comunicação mais pacífica, que é se conectar com esferas mais ampliadas de pensamento, eu consigo dar uma resposta mais adequada para o meu filho, que, por exemplo, faz uma birra. Eu procuro entender, ter um pouco mais de pausa para entender. Opa, essa birra está vindo por quê? Né? O que é que está causando esse desconforto, esse desequilíbrio desse meu filho? Né? Por que essa desarmonização do meu lar está acontecendo nesse momento? O que eu tenho a ver com isso? Como que eu posso contribuir, ter uma fala mais pacífica e mais equilibrada, a não ser mandar todo mundo para o seu quarto, deixar todo mundo de castigo, mandar todo mundo ficar quieto, né? Enfim, que é aquilo mais automático e mais humano que nós temos, que é o que vem do cansaço, que todo mundo fica, né? Que é natural. Nós temos exigências muito grandes, ainda mais agora nesse momento, onde as ansiedades são maiores, as angústias são maiores, então nós estamos mais tensos. É preciso entrar com mais rapidez nessas esferas mais altas para que a gente possa ter recursos internos e espirituais para dar uma resposta mais adequada. Além dos momentos difíceis, a gente também vive os momentos sublimes. Nós encontramos com os colos mais fofinhos e mais confortáveis durante a existência, né? São olhares que nos conduzem nos processos evolutivos, são olhares que nos conduzem durante os caminhos e nas nossas maiores dificuldades. Então, a gente tem os momentos de angústia numa existência, a gente tem os encontros, os momentos mais sublimes, né? Nós fazemos os nossos vínculos e nós amamos, nós vamos aprendendo a amar. E é aí que as coisas ficam mais difíceis para o final. Nós vislumbramos belas paisagens, não só sofrimento e angústia, mas também Deus nos permite poder ter oportunidades de olhar para as coisas que são boas. Trabalhamos arduamente durante uma existência, não é? Encontramos pessoas nas esferas do trabalho, convivemos, mas chega uma hora que é a hora do descanso, que é a hora do retorno. Como diz o Haroldo Dutra, a gente vem aqui com duas passagens. A gente chega com a passagem de chegada e com a passagem de retorno, com hora marcada para voltar. A gente não sabe qual vai ser o momento do nosso retorno, mas a certeza é que todo mundo vai voltar. E o tempo de permanência nessa viagem depende do tempo do compromisso que cada um tem. É como se eu saio para fazer um trabalho fora, né? Então eu trabalho numa empresa e me mandam para uma cidade fazer um trabalho, fazer uma reunião, e eu tenho tempo para voltar, né? Eu cumpri com os desígnios daquele trabalho, eu posso voltar. Então o retorno de cada um está de acordo com as experiências que precisava viver.
né? Leon Denis fala uma coisa muito bonita, né? Que a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Então, quando o corpo perde a sua vitalidade, quando a desencarnação se faz necessária, né? Quando o corpo se fragiliza, se torna vulnerável, significa duas coisas: que ele já não tem mais condições de funcionar adequadamente para nossa permanência aqui, porque o nosso espírito precisa deste corpo material para estar aqui. Ele é um corpo material, ele é feito da matéria que rege o planeta, né? Então nós emprestamos a materialidade para, é como uma viagem que a gente vai para a Lua. Dá para ir para a Lua sem aquela roupa de astronauta, aquele equipamento todo? Não dá. Nós vestimos uma roupa específica de astronauta para poder ir para o espaço, porque o nosso corpo não é adequado, a nossa pele não é adequada para fazer uma viagem espacial lunar. Então a gente veste uma roupagem. Assim é quando a gente encarna aqui na Terra. A gente empresta, né, da matéria do planeta um corpo material para que o nosso espírito possa executar suas tarefas aqui, aprender, amar, construir, trabalhar, né? Chega uma hora que esse corpo se deteriora, né? Como tudo se deteriora aqui na Terra, né? As coisas materiais se deterioram. Então, se o meu corpo deixa de ser funcional, ele está me impedindo, né, de que o meu espírito fique aqui adequadamente, ele precisa parar de funcionar e eu preciso devolver essa matéria para a própria terra, para a própria reciclagem, né, dessa matéria. E se esse corpo já não é mais adequado à minha evolução, eu também tenho que voltar. Então eu cumpro com o script reencarnatório, né? É uma realidade difícil de entender quando é alguém que está indo embora, alguém que a gente gosta. Mas vamos pensar bem. O espírito, sem a matéria, desencarnado, ele tem todas as faculdades livres. Quando o nosso espírito empresta um corpo para entrar aqui, ele esquece uma série de coisas. Há uma seleção de coisas que eu preciso trazer para estar aqui. Né? Eu não tenho memória das pessoas que eu deixei, eu não tenho memória das experiências que eu vivi, né? Eu estou aqui meio preso nesse corpo. Eu não tenho memória das minhas capacidades espirituais. Eu estou aqui focada para o trabalho. Até eu preciso me esquecer dessas coisas, né? Para que eu tenha foco mesmo, para que nada me distraia do trabalho que eu vim fazer aqui. E isso não é nada frio, porque meu trabalho é vincular, é um trabalho de amor, é um trabalho de construção coletiva, né? É um trabalho humano. Então, quando eu volto, eu estou voltando para minha casa, eu estou voltando para o meu lar, eu estou voltando a ocupar, né, ter de volta todas as minhas faculdades espirituais. Eu tenho uma visão muito mais ampliada quando eu retorno. Eu estou livre do peso material deste corpo. Se eu desencarno por conta de uma doença, eu estou livre daquelas dores, dos flagelos da doença. Se eu vou envelhecendo e tenho a minha mente desorganizada pela velhice, se eu fico com alguma doença senil, se eu, né, vou perdendo a memória, se eu tenho Alzheimer, se eu vou tendo dificuldade de me relacionar com as pessoas que eu amo, que alívio é quando eu saio do corpo material e recupero tudo de novo e posso, de um outro plano, esperar aqueles que ficaram, acompanhar, conduzir, orar por eles, vibrar por eles, por aqueles que tiveram que continuar a viagem aqui na Terra. Então, mas é um alívio para quem se liberta de um peso que é esse corpo material, né? De que quem cumpriu um protocolo e que teve que voltar mais cedo. Normalmente, quem volta mais cedo é quem chegou antes, né? Não dá para vir todo mundo junto. Vamos todo mundo junto, volta todo mundo junto. Não dá para fazer isso. Até porque eu tenho que renovar minhas experiências. Ora eu tenho que ser mãe, ora eu tenho que ser filha, ora eu tenho que ser esposa, ora eu tenho que, né, ser avó. Então eu tenho que mudar a temporalidade da reencarnação. E isso é muito tranquilo quando a gente está lá no plano espiritual. Ou você vai primeiro, daqui a 30 anos eu vou, e aí a gente, sabe?
e aí eu vou receber você como filho, vai ser ótimo, vai ser lindo, ou vai ser difícil, mas a gente vai vencer. Enfim, né? Eu não quero romantizar a reencarnação, porque são histórias muito diversas, e são histórias muito difíceis, assim como tem histórias muito boas, tem histórias muito difíceis, né? De reencontros muito dolorosos. Mas é só para a gente aqui fazer uma ilustração e entender que a perspectiva do plano espiritual ela é muito mais interessante. Kardec falava disso, o ponto de vista, no cume de uma montanha, quando você vê o todo, ele nos traz clareza que quando a gente está na base da montanha subindo, né, enevoado, cheio de neblina, a gente não consegue ver o horizonte, nós não conseguimos ver qual o objetivo desse sofrimento todo. Só quando a gente chega ao final e a gente tem toda a dimensão, né, a clareza, é que nós conseguimos ter uma compreensão mais adequada. E esse retorno, quando nós voltamos para o plano espiritual, ele é muito solitário, né? Esse reencontro consigo mesmo, quando a gente faz o checklist de como é que foi a nossa experiência, de que a gente falhou, quais foram as nossas vitórias. Esse retorno ele é muito solitário, ele pode ser mais tranquilo, ele pode ser mais difícil, como eu disse, é uma diversidade, né, de coisas, de experiências, de espíritos, de níveis de evolução. Então, cada um tem que fazer a sua volta e o seu checklist, né, com a sua consciência no retorno. É a solidão do caminho de volta, né? E para quem fica, o que passa a ser a morte? A morte é passagem para quem vai, libertação de uma prisão. Mas sim, é saudade para quem fica, é doloroso perder quem nós amamos, né? O luto e a esperança, o luto e a esperança no futuro, ela tem uma relação. O tempo de luto diminui quando a esperança no futuro é maior, né? Então, quando a gente se demora no luto, aquela coisa que não passa, aquela sombra que nos rodeia, uma saudade desesperadora, né? A gente guarda as coisas da pessoa que a gente sente o cheiro, a gente passa por situações que a gente queria que a pessoa estivesse ali para contar. O luto fica maior quando o ponto de vista mais alto nos falta, né? O ponto de vista que nos falta é que nos dá mais cegueira e mais dor no momento do desespero. Se a gente achar que perdeu a pessoa, que a pessoa morreu, imagina que tristeza se a pessoa estiver ali do nosso lado e falar, estou aqui, né? Continuo do seu lado, continuo vibrando por você, continuo te acolhendo, nós vamos chegar até o fim da sua vida juntos, né? Dependendo da condição que a pessoa desencarna, se é uma pessoa que é mais desapegada, né, desmaterializada, ela consegue desencarnar e continuar com quem ficou até o final, até o reencontro, esperando o reencontro. Tantas histórias bonitas nós encontramos nos livros espíritas de grandes reencontros, né? Vou mais cedo, mas estou com você, estou ali, ó, dia após dia. Né? Não deixa um dia de estar junto, um dia de orientar, de instruir. Se as relações forem positivas e se o nosso pensamento aqui for bom, essas relações tendem a ser cada vez mais harmônicas e melhores, né? Agora também, se a gente guarda mágoa, ressentimento, se a gente tem pensamentos ruins, se não foi uma relação muito positiva, a gente também pode ter a presença do outro aqui, mas como uma forma de obsessão, né? Por isso, o objetivo da reencarnação é aprender a amar. Aprende a amar quando a gente caminha junto. Aprende a perdoar enquanto a gente está junto, aprende a relevar, aprende a ver que os erros são oportunidades, né? E que há maneiras de reparar as grandes faltas. Porque se a gente fica cultivando ódio, cultivamos grandes perseguidores no final. Se a gente alimenta vinganças pós-morte, vamos alimentar grandes obsessores ao final da vida. Mas esse é assunto para uma outra história. Então, diante dessa conversa, o que Deus tem a ver com isso? Por que Deus é mais justo ou menos justo? Deus é justiça e bondade. Ele permite as oportunidades. Deus é a criação de todas as coisas. Nós precisamos aprender a vislumbrar os horizontes mais longínquos da nossa existência.
Nós ficamos muito presos à pequenez dessas horas da vida na Terra, as picuinhas, as coisas mais difíceis. Mas o nosso futuro é libertador, né? Nós estamos passando por um perrengue, que a coisa está agarrada nessa vida, mas para que no futuro nós possamos viver de forma livre e mais responsável, sem aprender, né? Sem aprender os primeiros anos, sem passar pelos ensinamentos dos primeiros anos de forma adequada, um adolescente não consegue ser responsável e tomar medidas assertivas. Sem uma boa educação, um adulto não consegue ser responsável, assim como sem uma boa educação, sem boas experiências, sem aprendizado, um espírito não consegue ser livre de forma responsável. Então, esse é um processo natural, é a lei de progresso para todas as coisas, né? Para todos os seres que existem no mundo, há um processo de evolução, né? De desmaterialização. Quanto mais evoluídos, menos penosa é a nossa experiência. Então, toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até aí latente em nós. Vida invisível na Terra que vai reunir-se à vida invisível no espaço. Então, quando a gente parte para o outro lado, quando a gente desencarna, é um nascimento de novo, é um retorno, é um renascimento. É a manifestação de uma vida que estava latente em nós. Nós não lembramos, quando estamos encarnados, do que somos como um todo. A Ana Luísa aqui é uma parte pequenina do espírito que eu sou. Então, quando eu desencarno, eu sou a manifestação latente desta vida que estava aqui invisível para mim. Eu tenho uma vida muito maior dessa que eu tenho conhecimento, né? Então, mas ela está aqui latente, pulsante, me direcionando, né? Os meus erros, os meus atavismos, os meus vícios estão aqui também vivos, né? Fazendo com que muitas vezes eu repita comportamentos que não são mais saudáveis para mim, me proporcionando experiências para que eu possa fazer separações nessa vida e saia daqui renovado. E retome a uma vida invisível no espaço, onde talvez eu vá reencontrar, talvez não, né? Que eu vá reencontrar pessoas que estão lá, ó, na torcida por mim, esperando o meu retorno, né? Espíritos amigos que não puderam reencarnar nessa vida comigo, que não puderam estar aqui vivendo as experiências dessa vida comigo, mas que estão me aguardando a minha retomada, torcendo por mim, me intuindo, me orientando. Isso eu acredito, tenho fé. Não só acredito, como tenho certeza. O Espiritismo já me trouxe provas de que se não veio todo mundo comigo, tem gente lá na torcida, que a gente nunca tá sozinho, nunca tá desamparado. E que se a vida tá difícil aqui, que eu aguente até o fim, né? Para que eu saia daqui tendo cumprido o que eu me comprometi, né, a cumprir e consiga viver plenamente os momentos de liberdade quando eu voltar para o plano espiritual, quando eu reencontrar os amigos e se eu for antes dos meus entes queridos aqui, que eu possa estar bem, lúcida, para conduzi-los até o reencontro com eles. É difícil a gente falar isso, né, quando a gente sente a dor da perda de alguém, mas com entendimento, essas dores ficam mais tranquilas em nós. A saudade, ela é difícil da gente apagar. A saudade todo mundo vai ter, né? Lembranças boas, todo mundo vai ter. Vontade de estar junto, todo mundo vai ter. Mas coragem, né, para terminar a existência, paciência para esperar o momento de reencontro, isso é uma coisa que nós podemos adquirir com conhecimento espírita. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder suportar. Tem tanta coisa que a gente passa que a gente acha que não vai aguentar, né? Tanta coisa. Eu, pelo menos, não um par delas por semana. Não obstante, se a suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora dessa prisão terrena, como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Então, um tratamento de câncer, por exemplo, é um tratamento doloroso. É um tratamento que eu vejo, né, tem pessoas próximas que passaram por tratamentos de câncer, quimioterapia, radioterapia,
São tratamentos penosos, dolorosos. Eu vi pessoas muito amadas, muito queridas, próximas, querendo desistir do tratamento. Tratamentos longos, mas como é bom se ver livre de algo, né, que era muito mais doloroso, que aprisionava ou que consumia o corpo. Como é bom passar, terminar o tratamento e se ver curado de uma doença que antes era muito mais assustadora. E assim somos nós. Como é bom, a gente às vezes acha que não vai aguentar, que não vai suportar, a gente reclama esses tratamentos dolorosos, que são as experiências e as provações, né? Que são os nossos acertos de contas. Então a gente não pode atribuir a Deus as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Né? Tudo que acontece de errado conosco, as causas das nossas aflições, são resultados das nossas ações no passado. Se a gente não tem uma causa recente nessa vida, puxa, eu não fiz nada para merecer isso nessa vida. Se eu faço uma avaliação verdadeira e honesta e não encontro nada nessa vida que me faça justificar algum sofrimento, é preciso reconhecer que se não foi nessa, tem na outra. Né? Que Deus te trouxe a oportunidade, atribua a Deus a oportunidade de reparar as suas falhas. E se a gente considera que Deus é só esse ser, né, de inteligência suprema que nos oportuniza a reparação, nós temos só que ter gratidão. Acordar de manhã, pensar no reino e ter gratidão pelas oportunidades que temos de aprender, amar e reparar. Né? Para que a gente possa sair dessa ideia, né, de que é só sofrimento e que são só dores. Sofrimento, dores e prisões é o momento que nós estamos aqui, na Terra. Quanto mais libertos, quanto mais conseguimos nos livrar das nossas próprias imperfeições, menos no inferno a gente vai se sentir. O inferno está aqui, na nossa própria consciência, na nossa mente. Nós é que construímos. E a vida é esse transformar, né? Se a gente olha aí para um casulo, a gente não consegue imaginar a borboleta que vai sair daí. Mas só sai uma borboleta que é capaz de voar, alçar voos e enfeitar os jardins, se ela passar por essa crisálida, né? Se ela passar por essa dificuldade, por essa transformação, ela precisa se esforçar. Esse movimento, olha como a natureza é maravilhosa, né? Esse é um exemplo que eu acho mais perfeito. Ela precisa fazer essa força para sair, se livrar desse casulo, para poder, né, ter força nas suas asas, para poder virar uma borboleta maravilhosa, né? Vocês já ouviram, conhecem essa história que se você for lá e facilitar, né, a saída de uma borboleta do seu casulo, ela não vai conseguir voar, porque o esforço para poder sair, para poder vencer as suas próprias dificuldades, é o que permite com que ela se torne linda, maravilhosa e possa enfeitar os nossos jardins. Assim é a nossa alma, o nosso espírito. Nós precisamos de trabalho, de esforço, nós precisamos dessas experiências que são difíceis para que possamos planear voos mais altos e para que a gente possa ter responsabilidade, né, nos nossos voos. E, enfim, apostar nessa liberdade. Né? Eu penso que entender a vida, é poder entender a morte, é poder entender as separações. Então, por mais dolorosa que sejam as separações dos seus entes queridos, a perda de alguém que você ama, seja pelo motivo que for, ainda assim, ore e agradeça por ele estar livre, né? Por ele poder retornar à sua verdadeira vida, né? Por ele estar livre da penalidade de estar encarnado, né? Dessa parte que é penosa, e poder reencontrar com outros espíritos também que são amigos. Agradeça e peça por um reencontro amoroso e confortável. Né? Esse é o nosso futuro. Nosso futuro é sair dessas situações mais pedregosas para vivermos em plenitude. O universo nos espera. Então eu li também uma mensagem ontem que dizia assim: mundos
né, se desfazem, outros se criam, a Terra se transforma para que possa, a Terra se transforma e se amplia, né? Os outros mundos também se ampliam para que possa abrigar almas em evolução. Deus não cessa de criar, não cessa de transformar e não cessa de criar oportunidades para que possamos viver com mais plenitude, para que possamos olhar para o alto, admirar as estrelas, vislumbrar a nossa futura morada, vislumbrar a nossa angelitude. Um dia sairemos desse estágio mais sofrido, mais angustioso, né, angustiante, e vamos servir mais diretamente a Jesus. Vamos poder percorrer mundos novos, percorrer mundos mais felizes e ter experiências mais agradáveis. Então, que a gente possa sonhar com essa futura realidade. Para isso é preciso muito trabalho. Para isso é preciso sair do nosso umbigo, né? Para poder vislumbrar mundos mais ampliados. Por enquanto a gente ainda corre atrás dos nossos próprios interesses, por enquanto a gente acha que nós somos os sofredores, os merecedores de muito, por enquanto a gente não abre mão dos nossos privilégios, por enquanto não abrimos mão do nosso sono, do nosso conforto, né, dos nossos luxos. Mas um dia, quiçá, poderemos olhar de forma mais ampliada, com forma mais objetiva os ensinamentos de Jesus e poderemos viver com aquilo que seja realmente essencial e seja importante para a nossa vida. E que Deus nos ajude a cada dia para que esse futuro seja mais próximo. Que assim seja. Obrigada. Então, vamos todos nos preparar para mais um momento de oração para encerrar essa palestra da noite de hoje. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, para falar do seu Evangelho, para falar da vida futura e para falar de liberdade. Espíritos que somos livres, precisamos sonhar com a liberdade, a fim de que possamos construir essa realidade. Que Jesus nos fortaleça, nos dê coragem para mudar as nossas ações aqui na Terra, para que possamos amar cada vez mais e melhor, para que possamos acertar nas escolhas do nosso dia a dia, para que possamos comunicar o amor, para que possamos viver o amor e fazer florescer cada vez mais as almas em desenvolvimento. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada, gente. Beijão e boa noite.